A palavra de Jesus tem o poder de expulsar todo qualquer mal. Nós vamos hoje meditar no Evangelho, aqui Lucas capítulo 4, de 31 a 37. Iniciamos o mês da Bíblia e vamos ver o poder que a palavra tem. Vamos ver então Jesus, que veio instaurar o reino de Deus, e instaurando o reino de Deus veio expulsar todo o mal. Não há espaço para outro reino. Quando chega Jesus, o mal tem que ir embora. E que alegria poder ter essa convicção. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando nós acolhemos a presença de Jesus e a sua palavra, o mal vai se dissipando, as trevas vão se dissipando, chega a luz, chega a presença de Deus, chega a salvação e a libertação. Então vamos acolher a palavra de Deus com o coração aberto. Paz, alegria, Deus abençoe o seu dia. Que alegria poder ter você aqui no canal. Obrigado por participar, por comentar, curtir. Você tem ajudado a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Então, cada curtida, comentário, quando você compartilha, faz com que a plataforma possa enviar para mais e mais pessoas. Vamos então abrir o nosso coração para o Evangelho de hoje, Lucas 4, de 31 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que tem um homem possuído pelo demônio na sinagoga. A sinagoga era o lugar de ensinamento, era um lugar de aprender a palavra de Deus, era um lugar onde a palavra deveria ser o centro, mas tem uma pessoa possuída pelo mal dentro da sinagoga. E aí Jesus vai para as sinagogas aos sábados ensinando. Um detalhe muito interessante aqui é que Jesus sempre saía para ensinar. Você não vai ver em nenhum momento no Evangelho o evangelista relatando, dizendo que Jesus saiu para curar, Jesus saiu para expulsar demônio, Jesus saiu para realizar um milagre. Em nenhum momento você vai ver o evangelista dizendo que Jesus saiu com essa intenção. Sempre a intenção de Jesus era ensinar, era transmitir o reino de Deus. Ele é a palavra por excelência. E em consequência desse ensinamento, em consequência da palavra que era proferida, despertava no coração a fé e também a presença dessa palavra, a presença de Jesus, fazia com que automaticamente os prodígios, os milagres acontecessem pela palavra. Assim como Deus também lá no início, pela sua palavra, criou todas as coisas, pela sua palavra transformou o caos, pelo seu faça-se. Assim também em Maria, pela palavra, seja feita conforme a tua palavra. Então a palavra tem o poder de transformar o caos, a palavra tem o poder de criar, de recriar, de renovar, de salvar, porque é palavra de salvação, tem o poder de gerar Jesus, como gerou Jesus no ventre de Maria. A palavra pode gerar Jesus em nós, as características de Jesus em nós. A palavra sempre tem que ser o centro das nossas vidas. Por isso nós temos esse mês todo dedicado à palavra de Deus. E nós, como cristãos, precisamos compreender isso, que a palavra tem que ser o centro das nossas vidas. Não troque a palavra por nada. Eu sei, você tem entretenimento, você tem suas redes sociais, você tem outras coisas para fazer, você tem talvez muitos atrativos,
coisas que parecem que atraem mais, mas não esqueça de colocar a palavra de Deus no centro. Não deixe também de colocar a palavra de Deus no centro da sua espiritualidade, da sua oração. Às vezes a gente ora, mas a palavra não está ali na oração. Faz várias orações, mas a palavra não está no centro. Não ora com a palavra. É importante nós entendermos isso. A palavra tem o poder de expulsar o mal. A palavra tem o poder de transformar, de libertar. Olha que as pessoas perguntaram, admiradas, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem, porque a palavra de Jesus tem poder para isso. A palavra de Jesus tem autoridade, ele diz, cala-te, sai. E o mal atormentou, derrubou no chão, mas não fez nenhum mal. Ou seja, o mal pode até nos derrubar no chão em alguns momentos, pode até nos abater em alguns momentos, mas nós, com a presença de Jesus, com a palavra, nós somos reerguidos, restaurados. A palavra reergue, a palavra nos anima. A palavra de Deus tem que estar no centro. E a palavra é o próprio Jesus, é a palavra por excelência. Ele veio até nós, a palavra se encarnou, o verbo se encarnou e é verbo, palavra em ação, palavra em movimento. Jesus é a palavra na prática. Então, o contato com as Escrituras nos ajudam a compreender quem é Jesus, nos ajudam a assumir as suas características. O contato com os Evangelhos nos apontam o caminho, nos colocam no caminho que é Jesus. A palavra tem que ser sempre o centro. Nós precisamos, meus irmãos, acolher sempre. E por que tinha um endemoniado dentro da sinagoga, que era o lugar da palavra? Nas igrejas nós vamos ver pessoas que até estão ali, mas deixaram de lado a palavra. A palavra não está sendo o centro está sendo o seu título, o cargo que exerce, está sendo a pastoral que assumiu, o fazer, está ali o serviço, está sendo o centro. Tem pessoas que se dispõem, que tem 3 pastorais, mas não tem contato com a palavra, não faz sua lectio divina, não faz a sua leitura orante da palavra de Deus, não dedica tempo para meditar a palavra, tem tempo para assumir 3, 4 pastorais na igreja, tem tempo para fazer um monte de coisa na igreja, para servir em vários lugares, mas não tem tempo para a meditação da palavra. Isso é uma tragédia. Você vai se tornar um servidor reclamão, vaidoso, você vai se tornar, vai estar ali, se deixar dominar pelo mal. Logo, logo vai ter problemas, contendas, vai ter problemas com o irmão, vai ter problema em casa, vai estar assumindo um monte de coisa, mas vai ter problema em casa, vai cair em tentação, porque não está sendo nutrido pela palavra. E às vezes, até mesmo tem os momentos, as oportunidades de ouvir a palavra, de ir para uma celebração, mas como tem tanta coisa para fazer, vai para a igreja, mas só para servir alguma coisa, fazer, nem está atento à palavra. A palavra não está sendo o centro. Está na escala, está na missa, pode ouvir a palavra, mas a palavra não é o centro. O centro é o meu servir, a minha escala que eu tenho que cumprir. Meus irmãos, grave isso. Mais do que o teu serviço, o Senhor quer um relacionamento contigo. Ele quer dialogar com você, Ele quer falar com você e através da sua palavra. Mais do que o teu serviço, o Senhor quer a amizade, o relacionamento com você. E o relacionamento com Deus se dá através da oração na palavra, pela palavra. Na palavra, Deus fala conosco. Quando nós podemos até rezar de várias formas, nós falamos muita coisa para Deus, o que nós queremos, enfim, propósitos, mas quando nós abrimos a Bíblia e meditamos o Evangelho, é Deus falando conosco. Há um diálogo, não é só eu que falo, não é só eu que fico pedindo, oh Deus faz isso, e às vezes tratando Deus até como um empregado, determinando que Deus tem que fazer isso e aquilo na hora que nós queremos, do jeito que queremos. Não é assim. A oração é um diálogo e o diálogo se dá pela palavra, pelo contato com as Sagradas Escrituras. Eu falo, mas a partir da palavra que eu meditei. Eu converso com Deus, eu dialogo com Deus a partir do Deus que já falou comigo antes pela palavra.
Eu preciso meditar na palavra. Ela tem que ser o centro da minha oração, o centro dos meus relacionamentos, o centro do meu servir. Se não for assim, o mal pode tomar conta. Mas se a palavra for o centro, se nós deixamos de fato, então o mal não vai ter poder sobre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.